estadual e pensávamos na ideia de que isso viraria ou não, então dependeria, objetivo, diretriz ou meta. E aí aqui vem alguns exemplos, como eu falei para vocês no início da minha apresentação. A ideia não é que a gente possa discutir o conteúdo em si, mas sim eu apresentar o instrumento para vocês. Então, vocês devem, muitos eu estou vendo que tem um plano com vocês, se quiserem acompanhar, figura 63, a gente tem a população total por municípios. Na figura 64, pirâmide populacional, ou seja, aqui a gente está definindo o perfil demográfico da população brasileira e a variação desse perfil ao longo de 10 anos. Nós pegamos o censo de 2000 com o censo de 2010 para comparar como é que a população varia ao longo desse tempo. A figura 119, aqui no canto esquerdo de vocês, são surtos por doenças transmitidas por alimento. Então, assim, a vigilância alimentar e nutricional. Sei lá, vocês querem saber como é que anda a situação alimentar em termos de vigilância no Estado. Aqui vocês têm, dentro do plano, vocês têm informações sobre isso na análise situacional. Na figura 127, que é lá no cantinho ali embaixo, a gente tem o coeficiente de mortalidade por principais tipos de câncer feminino. Então, assim, eu quero conhecer o perfil de mortalidade por câncer em mulheres. O que mata mais mulheres no estado? Que tipo de câncer? Então, aqui vocês vão encontrar também, além do gráfico, vocês vão encontrar discussão. A análise que as equipes técnicas fazem sobre esse assunto. Outro exemplo da situação geral do Estado, então. A gente tem aí regiões com taxas superiores à média estadual para grupos de causas externas, mortes por homicídio, suicídio, as violências de modo geral. Então vocês encontram também distribuído entre as regiões de saúde do Estado. Por que entre as regiões? Porque todo o recorte do plano estadual está feito por região. As taxas de incidência, enfim, destes problemas. Proporção de internações sensíveis por atenção básica, por regiões de saúde. Tipo, vocês querem saber que região interna mais pacientes que poderiam ter sido atendido na atenção básica. E que o problema do paciente poderia ser resolvido na atenção básica. Então a gente tem também a taxa. Impacto de desastres provocados por vendavais e quebras de granizo no estado. Quedas de granizo por região de saúde. Também vocês encontram no plano. Quer dizer, uma questão que diretamente não diz respeito à saúde, mas que certamente vai ter implicações no processo saúde e doença. Isso fala bastante dessa perspectiva da integralidade que eu falava para vocês lá no início. Distribuição de AIDS por gênero e faixa etária. Desde 83 até 2000. Aí vocês encontram, onde que existe mais pessoas, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, e que idade, existe mais prevalência de pessoas vivendo com AIDS. Evolução do número de doações de órgãos no Estado. Como é que está a doação de órgão nesse Estado? Dentro do plano vocês encontram a resposta. Cobertura das equipes de saúde bucal na atenção básica. Também. Proporção de ZAB por ciclos de vida, que são as internações sensíveis por atenção básica para adultos, adolescentes, crianças e idosos. Quem é que interna mais por causas sensíveis, por internações sensíveis à atenção básica? Aqui, uma outra grande diferença desse plano estadual que diz respeito às diversidades. Esse plano, ele contempla bastante
a questão da população negra, por exemplo, nos diferentes ciclos de vida. Há um estudo bem detalhado e aprofundado de como que essa população se distribui no Rio Grande do Sul, quais são os principais problemas de saúde e doença dessa população, a distribuição da população indígena pelo Estado, então os caigangues, os guaranis, onde eles estão, onde que a gente precisa prestar atenção para essa população. Faixa etária de pessoas privadas de liberdade, então a saúde prisional, tem uma discussão bem aprofundada também, porque hoje o Estado conhece os problemas da população prisional, em função de todo um incentivo a essa política, um avanço dessa política no Estado. Então tem bastante dados sobre isso também. E a questão que eu falava para vocês do recorte regional. No início do plano, então saindo um pouquinho da questão mais geral do Estado e especificando então por região de saúde. Tem um exemplo aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, que é Erechim, e os municípios que compõem Erechim. Todas as regiões de saúde aparecem no plano estadual, com os municípios que compõem, com a pirâmide etária dessa região, e nós fizemos uma análise dentro do planejamento. Nós pegamos o Plano Estadual de Saúde, nós começamos a analisar ele e colher vários dados só da região de Erechim. Por quê? Porque a nossa ideia é que, a partir desse plano estadual, as nossas regiões de saúde possam desenvolver os seus planos regionais. Porque é o primeiro passo para a gente construir o contrato organizativo de ações públicas no nosso Estado, o COAP, atendendo ao decreto 7508. Então a gente precisou montar toda uma estrutura situacional do Estado para, a partir de agora, as nossas regiões de saúde se apropriarem então desse processo e discutirem a questão do planejamento regional. Um dos nossos grandes desafios com esse plano era justamente montar um instrumento que pudesse induzir o planejamento regional daqui para frente. Então, os senhores e as senhoras têm em mãos para analisar um instrumento que cria as condições para a gente desencadear um processo bem interessante de planejamento regional do Estado, na medida em que nós fizemos um esforço muito grande para criar esses elementos para serem analisados no futuro no nível de cada região de saúde. Então, volta um pouquinho. A gente sabe que a população do Alto Uruguai Gaúcho ela é essencialmente uma população adulta, é análise pelos ciclos de vida. A gente sabe que, por exemplo, ela possui aí um percentual de população cadastrada na estratégia de saúde da família de 71%, ou seja, bem acima da média do Estado, que é 40%, e a gente sabe também que ela é uma região onde existem bastante internações sensíveis à atenção básica. E aí a gente pode pensar que, bom, como é que está funcionando a atenção básica? Se a gente tem uma região com bastante saúde da família e, ao mesmo tempo, com bastante internações sensíveis. Então, quer dizer, são questões que o plano não chega a analisar, que a gente precisa desencadear, então, um planejamento regional para que isso, de fato, aconteça. Outra questão que a gente percebeu, na medida que nós fomos desenvolvendo aí o nosso plano estadual, é que, por exemplo, essa mesma região, Alto Uruguai Gaúcho, tem altas taxas de queda
E aí a gente fica bem superior à média estadual, 3 vezes superior à média estadual, e aí a gente fica discutindo, né? Bom, por que isso acontece? Então, a gente imagina que esse processo, a partir então da aprovação do Plano Estadual de Saúde, seja desencadeado lá na região. A ideia é que essa própria região possa discutir o porquê que isso acontece. Feito isso, então, nós elencamos 16 diretrizes, 248 metas e também estamos acrescentando no plano estadual indicadores de monitoramento, ou seja, indicadores que nos permitam, então, acompanhar esse processo. Os objetivos, então, com relação à atenção à saúde, é fortalecer, ampliar e qualificar a rede de atenção no Rio Grande do Sul. Eu não vou ler ele todo, depois vocês podem acessar esse, enfim, ler ele com mais detalhe. Com relação à gestão do SUS, é estimular processos de gestão de qualidade. E com relação à educação e pesquisa em saúde coletiva, incentivar ações de educação e pesquisa, tendo em vista contribuir com o desenvolvimento e a qualificação do Sistema Único de Saúde no Estado. As diretrizes, então, com relação à atenção à saúde, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, fortalecimento da atenção básica, ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária, ampliação e qualificação da vigilância, ampliação e qualificação da assistência farmacêutica e implantação de redes temáticas e linhas de cuidado. Com relação à gestão do SUS, nós temos a institucionalização do planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, financiamento e investimento em saúde, fortalecimento das instâncias de participação social, ampliação e qualificação da regulação, fortalecimento da auditoria, fortalecimento da infra e da logística, gestão da tecnologia da informação e gestão do trabalho. E na educação, nós temos então o desenvolvimento de estratégias de educação permanente em saúde, a construção e implementação da política estadual de incentivo à pesquisa e, por fim, a consolidação da política estadual da residência integrada em saúde. Um exemplo, então, de metas com relação à primeira diretriz, fortalecimento da atenção básica. Então, a gente tem aí, por exemplo, implantar até 2015 1.006 equipes de saúde da família nos municípios e assim por diante. Eu não vou ler meta por meta, porque vocês podem acessar no instrumento que foi disponibilizado. E para medir, então, essa diretriz, nós temos os indicadores de monitoramento, que está sendo discutido junto com o Ministério, na CIT, e certamente também será discutido na CIB com os nossos municípios, cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, redução de internações por causas... Cortaram. Redução de internações por causas sensíveis à atenção básica e assim por diante também. Temos também uma síntese dos projetos estratégicos que têm sido acompanhados pela sala de gestão do governador. Então, um deles é Atenção Básica à Saúde da Família, o outro é Rede Cegonha PIM, Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Tecnologia da Informação, Hospitais Regionais e Rede de Urgência e Emergência. São os 6 projetos estratégicos que hoje são acompanhados sistematicamente pelo governador Tarso, afetos, então, à Secretaria Estadual da Saúde. Na parte do financiamento, também a gente tem aí uma inovação bem interessante, já que estamos no período aí dos 12%, mas o que é importante para nós, assim, em termos de construção da metodologia de alocação de recursos no Estado, que é o que a Lei Complementar 141
nos recomenda fazer no Plano Estadual de Saúde, é aqui no financiamento que a gente começa então a aplicar o princípio da equidade, pensando na distribuição de recursos entre as regionais de saúde de forma mais equitativa. Ou seja, regiões de saúde mais pobres recebem mais recurso da saúde para melhorar o acesso naquele território da região de saúde onde os indivíduos estão. Tá? Então, nós temos no financiamento, além da operação concreta desse princípio da equidade, nós temos uma análise situacional que mostra a situação do financiamento no Estado, que já é de conhecimento de todos. Aqui a gente traz uma figura com o percentual de aplicação dos CIOPS de 2006 a 2011, e também a gente tem uma novidade, que é a apresentação de cada uma das diretrizes de repasse, então, dos recursos do gestor estadual para os municípios hoje. Exemplo. Antes disso, o princípio da equidade. Nós construímos, então, na Secretaria, 2 índices. O índice de vulnerabilidade social, que financia hoje a atenção básica nos municípios, que vai medir exatamente a questão da vulnerabilidade social, dentro daquele princípio de que regiões mais vulneráveis, então, recebem mais recurso para a atenção básica, para potencializar a atenção básica, e o índice regional, que também vai pensar esse processo, então, para a atenção secundária e terciária. Aqui a gente tem um exemplo, a figura 201, se vocês quiserem localizar isso que nós estamos falando aqui nesse momento, que é a composição do índice de vulnerabilidade regional. Aí a gente tem um mapa mostrando quais são as nossas regiões de saúde mais vulneráveis. E aqui a gente tem, então, toda aquela parte do financiamento, então, da Secretaria, do que a Secretaria Estadual de Saúde financia hoje. Com relação à atenção básica, existe o PIS, que é a Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, programas, agentes comunitários, e o interessante é que para cada um desses itens há uma explicação para os municípios de como acessar esse recurso. Então isso é um avanço assim, do instrumento, porque ele traz aí como que os municípios podem, enfim, captar esse recurso e potencializar a atenção básica, por exemplo, nesse caso, lá no seu território. Programa de agentes comunitários de saúde, saúde bucal, saúde indígena, saúde da população negra, primeira infância melhor, núcleos de apoio à atenção básica, os NABs, oficinas terapêuticas, então essa parte toda de saúde mental, redução de danos, incentivo para as equipes municipais de saúde prisional. No financiamento da atenção secundária e terciária, nós temos hoje o PIES, a atenção secundária e terciária, a tabela complementar estadual, o financiamento das unidades móveis do SAMU e da Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência, financiamento da sala de estabilização, as UPAs, os centros de especialidade odontológica, os laboratórios de prótese regionais, os leitos psiquiátricos. No financiamento da vigilância, nós temos os CERESTES e os URESTES, dengue, política de enfrentamento dos desastres ambientais, controle da tuberculose. Na assistência farmacêutica, o componente básico especializado e os medicamentos de dispensação especial. Financiamentos para sazonalidades, por exemplo, o verão gaúcho, e o processo de participação popular e consulta cidadã. Basicamente, então, era isso. Agora, acho que a ideia é que a gente possa discutir um pouco. Como eu falei para vocês no início, a ideia era fazer uma apresentação geral, não entrar muito em conteúdo, mas apresentar o que existe no plano. E, enfim, quero agradecer, então,
a atenção e fica a discussão aí. Obrigado. Acho que o pessoal, o Christian que apresentou, e mais alguém da secretaria que queira ficar aqui para anotando os questionamentos para depois ir explicando, estejam à vontade. Eu acho que, como mesmo diz, é um plano estadual, é preliminar, né? Até porque tem algumas questões, várias questões que estão sendo feitas pelas nossas comissões. Já temos aqui a da DST, temos questionamento de conselheiros, né, que estão fazendo algumas contribuições, né, para que realmente esse plano seja um plano construído por todos, né? Não é um plano que somente venha do governo e passe batida, que a gente também tem uma série de contribuição para dar, né? Hoje de manhã nós tivemos uma reunião para outros assuntos, mas já também tiramos um encaminhamento para como teria essa apresentação hoje. Nós tiramos ali que nós estaríamos recebendo as contribuições de todas as entidades ou todos os conselheiros que quiserem trazer sua contribuição para o Plano Estadual de Saúde, e encaminhe até o Conselho Estadual de Saúde dia 29, que cai uma segunda-feira, para que a gente possa, né, ter os vários olhares, né? E do dia 9 de maio de manhã, 9 de maio de manhã, que é a nossa próxima plenária, 9 de maio, à tarde plenária, 9 de manhã, nós convidamos a todos e a todas para que a gente possa sistematizar isso. Quer dizer, porque pode ter opiniões conflitantes entre as várias entidades, para a gente ter um acordo nisso aí, o mínimo acordo, para que a gente possa, então, encaminhar para a Secretaria Estadual de Saúde todas as nossas contribuições, e esperamos que isso aí venha a ser contemplado, não como aconteceu no outro ano, no outro plano estadual de saúde, em que nós aprovamos com ressalvas, com o condicionante de que a Secretaria de Saúde traria para nós a resposta às nossas reivindicações, não trouxeram nada e colocaram ainda no site que o Plano Estadual de Saúde tinha sido aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde. Então, é por isso que a gente tem que devagar um pouquinho, para que a gente construa isso aí no seu conjunto. Então, assim, conselheiros, tendo em vista a apresentação do Christian aí, está aberta as inscrições para questionamentos, perguntas e aquilo que for. É a hora de a gente tirar nossas dúvidas, até para que a gente apresente as nossas proposições também de alguma coisa que nós não entendemos. Conselheira Dona Andréa. A minha saudação à mesa, à plenária, depois de uma ausência de 40 e poucos dias, que graças a Deus que a medicina evoluiu, tá? Pela segunda vez eu tive que reimplantar, tirar o marca-passo, CD, descalibrador, e implantar o outro, tá? Mas consegui me salvar, tá? Com 24 dias hospitalizado. O que eu vi abordar aí, claro, preliminarmente, ouvimos tratamento da saúde, mas parece que a saúde para o tratamento da patologia, e não a prevenção das causas que geram as doenças e que, quando agrava, as pessoas se tornam com deficiência. Por exemplo, nós observamos uma das grandes doenças são os acidentes. Parece que a nossa cultura, pela violência e pelo trânsito, nós já incorporamos isso, já não observamos mais como um plano de saúde. Eu vejo, tá? Outra questão, que quem vai fazer uma cirurgia, e o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, e eu represento o Conselho Estadual,
junto ao grupo de condutores, que amanhã às 8h30 vai ter uma reunião ali, para tratar a descentralização de órteses e prótese, que até há pouco tempo nós só tínhamos o Hospital São José em Giruá, o Banco de Olhos e o Conceição, Hospital das Clínicas. Quem precisava uma cadeira de roda, uma perna mecânica, óculos, demorava às vezes anos. Mas não é só porque 15% das pessoas gaúchas tem uma sequela com deficiência. Isto não vi contemplado no programa